Olá amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um Patrulha Safra Informa. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade sobre como escolher o seu drone. No vídeo passado nós falamos sobre a diferença de multirotor e asa fixa. Nesse vídeo a gente vai falar agora sobre a escolha do sensor, ou seja, precisa um sensor RGB, precisa um sensor multiespectral, então a gente vai estar trocando uma ideia sobre esses sensores, o que eles podem fazer por você, para daí você estar selecionando que tipo de sensor vai embarcar o seu drone. Fica aí que a gente volta depois da vinheta. Bem, para começar nós vamos falar justamente de campos visíveis e invisíveis, tá? Dentro do que a gente chama de espectro eletromagnético. Para você entender, a grosso modo, imaginem ondas. Então você vai ter ondas mais longas e ondas mais curtas. Essa diferença desse tamanho de onda é que vai mexer em eu conseguir ver ou não essas ondas. Para você ter uma ideia, nós enxergamos dentro do espectro eletromagnético as ondas que vão do vermelho ao azul, ou seja, o RGB, vermelho, verde e azul. E dentro desse espectro a gente tem a mistura dessas ondas que vão dar as cores. É isso que o nosso olho, o olho humano, consegue enxergar. Então a nossa visão dentro do espectro eletromagnético consegue ver um pedaço curto desse espectro. Eu tenho ondas mais longas e eu tenho ondas mais curtas. Então eu tenho uma faixa de ondas que eu consigo ver, você consegue ver, os seres humanos conseguem ver. Outros animais podem ver em outros espectros, outras partes, mas isso já é outro assunto. Então, na hora de escolher um sensor para a sua aeronave, para o seu drone, você vai se perguntar, eu preciso ver mais do que o olho humano enxerga ou não? Se a resposta for não, então você precisa de um sensor RGB, que é literalmente uma máquina fotográfica comum. Então você vai usar um sensor RGB, um sensor que vai enxergar aquilo que o olho humano enxerga. Então você vai poder usar isso para um mapeamento de distância, um mapeamento de volume, um georreferenciamento, medições de topografia como um todo. Então é onde o sensor RGB resolve. Aí você já deve ter ouvido falar sensores multiespectrais e tudo mais. Sim, nós temos os sensores multiespectrais. E aí no mercado você vai encontrar principalmente as câmeras que vão ter sensor para enxergar na linha do espectro infravermelho. O espectro de onda do infravermelho vai dos 700 nanômetros até 1 milímetro. Tá? Esse é o espectro de ondas. E aí para os meios biológicos, o infravermelho reage muito bem. Ele demonstra atividades celulares que não estão visíveis ao olho humano, ao olho nu. Então por isso que é interessante você olhar quando você vai falar, eu vou usar para agricultura. Então uma câmera multiespectral pode ser necessária para o seu trabalho de agricultura, de avaliar sanidades de plantas. Então, quando nós falamos dessas câmeras do infravermelho para a avaliação de agricultura, você não trabalha com a banda toda do infravermelho. Você trabalha, por exemplo, você tem sensores com infravermelho próximo, que está numa medição ali de 780 nanômetros para cima do infravermelho, ou você vai no Red Edge, que é o infravermelho mais próximo do vermelho, ou seja, ele é o mais próximo da linha visível. E o Red Edge vai trabalhar ali na casa dos 700 nanômetros aos 730. Então ele está muito próximo do que é o nosso espectro visível. De forma geral, você vai ter câmeras RGB que vão servir muito bem para topografia convencional como um todo. E quando a gente parte para a agricultura, para dados de sanidade, você precisa de um sensor com Red Edge ou um infravermelho próximo, nesses dois aspectos de banda. Existem muito mais dados no mercado do infravermelho próximo, da utilidade do infravermelho próximo, do que do próprio Red Edge. Por exemplo, a ExMobil chegou para nós agora a XMC, que é uma câmera que tem uma calibração infravermelha próxima voltada para cana. Para o mercado de cana, ela tem uma calibração e olhando sensibilidades do que a cana necessita. Aí você me pergunta, mas como assim uma calibração para a câmera, não é infravermelho próximo? Sim, mas eu vou definir os espectros de cores desse infravermelho próximo do que eu tenho mais resultados e mais solutividades para o mercado de cana.
Então as análises do pós-processamento através do X-Farming estão melhores calibrados justamente para o mercado de cana. Então na hora que você está escolhendo o sensor para a tua câmera, você tem que pensar o que você está buscando enxergar. Vale a pena você investir mais e ter um sensor infravermelho? Se vale, compre. Se não vale, ou seja, você não vai usar esses dados, você não tem ideia do que esses dados estão falando para você, então não vale a pena você estar comprando um sensor de infravermelho, infravermelho próximo, Red Edge. Eu quero usar laser. Para que o laser? Você quer pôr um laser numa aeronave, um equipamento que pode custar, em muitos casos, mais do que a própria aeronave? Você precisa realmente olhar como um laser olha, ou só a imagem RGB já te resolve? Então, esses questionamentos que vão nortear na hora de você selecionar o sensor. Preciso ver o que não está visível aos olhos? O que vai me custar a mais nesse sensor? Eu tenho como cobrar do cliente? Os clientes estão dispostos a pagar por isso que não está sendo visto? Se eles não estão dispostos a pagar, se não existe uma utilidade nesse dado, você já descarta o sensor. Então, valeu, esse foi mais um Patrulha Safra Informa, espero que tenham gostado, sigam a gente nos nossos canais e até o próximo.